Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodolfo Neves e esse é o canal Super Dica de Negócios. E hoje eu estou trazendo um assunto bastante interessante para vocês. Na verdade não é um assunto, né? Eu vou fazer uma leitura de livro. E esse livro eu acredito que vocês vão gostar bastante. Quem não teve a oportunidade de ler o livro vai poder ter a oportunidade de estar conhecendo agora através da minha leitura. Aqueles que já leram o livro e quiserem estar vendo esse conteúdo aqui vão gostar bastante também. E é a leitura de uma pessoa conhecidíssima, né? Quem não conhece no Brasil, acredito que 99,9% das pessoas nesse país conhecem ele. Ele é um exemplo de talento, mas também um exemplo de empreendedorismo. Eu estou falando do Silvio Santos. Eu vou ler o livro do Silvio Santos hoje para vocês, né? Vou ler não todo ele de uma vez, né? Vou fazer em vários vídeos aí. Espero que vocês gostem. Então, eu já li esse livro há um tempo atrás, li um pedaço dele, só não li inteiro, né? Esse livro aí já tem um tempinho que foi escrito. E eu vou ler para vocês agora. Espero que vocês gostem. É um livro muito bom, ensina muita coisa. E vamos lá então. Depois da nossa vinheta aí, a gente continua. Valeu, obrigado! Aí pessoal, estamos de volta aí. Vamos ler o livro então do Silvio Santos, né? Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Mas antes de eu começar a ler o livro para vocês, eu gostaria de que vocês se inscrevessem no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo notificações de novos conteúdos. Eu tenho colocado vídeo agora direto aí, né? Pelo menos de 2 a 3 vídeos por semana. Então ative o sininho aí que vocês vão estar recebendo notificações de novos conteúdos sempre que eu colocar um conteúdo novo aí, beleza? E se inscreva no nosso canal, indique o meu canal para outras pessoas também que vocês acreditarem que possa estar ajudando, né? O objetivo desse canal é ajudar você, ajudar todo aquele que precisar. Eu trago assuntos diversos aqui, empreendedorismo, qualidade de vida, conhecimento, livros que eu leio também. Se vocês tiverem sugestões aí, podem estar trazendo para mim que eu vou avaliar se dá para fazer ou não, beleza? Então vamos lá, vamos ler um livro que eu acho bacana. Espero que vocês gostem, né? Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Vamos lá então, vou começar a ler para vocês. Esse livro ele foi escrito por Fernando Morgado. Vamos lá então, Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Vamos lá então, esse livro aqui ele foi feito em 2017, né? Vamos lá. A dedicatória aqui, ó, para a minha família que nunca deixou de faltar apoio e compreensão, né? Toda dedicatória é meio parecida, né? Quase todos os livros têm uma dedicatória parecida. Vamos lá. O sumário é dividido em, quer ver quantos capítulos? São 6 capítulos, né? Eu vou ler aqui. Aqui, por exemplo, é uma introdução. Então vamos lá então. O homem por trás do sorriso. Independentemente de se considerar mais comerciante ou artista, o profissional Senhor Abravanel, esse é o nome do Silvio Santos, para quem não sabe, acredito que todo mundo saiba também, conhecido pelo nome artístico de Silvio Santos, cristalizou-se como elemento relevante da cultura popular. Qualquer brasileiro sabe cantarolar a música que anuncia seu programa, imitar a sua gargalhada e repetir os seus bordões. Muitos pontuam fases da vida com as atrações apresentadas por ele e sonham com a fortuna prometida em seus programas. De fato, Silvio Santos é um comerciante, vende sonhos embalados em um sorriso que diante das câmeras parece indestrutível. Contudo, ele vai além.
Graças à sua persistência e, por que não dizer, insistência, construiu uma carreira que dura mais de 7 décadas, sendo 5 delas à frente do programa de televisão que leva seu pseudônimo e é sinônimo de domingo. Na realidade, esse programa agora já faz 60 anos, né? Esse livro já tem um tempo que foi escrito. Na época fazia um pouco mais de 50 anos, mas hoje já faz 60 anos. Completou aí, acho que se não me engano, esse mês, né? Chegou a animar mais de 10 horas ao vivo, entremeando sorteios milionários com gincanas infantis, brincadeiras com artistas, desafios ao conhecimento, câmeras escondidas, oportunidades para calouros, números musicais e pedidos de namoro. Forjou um estilo que resiste à variedade e ao tempo. Serve de exemplo para outros apresentadores que desejam alcançar um sucesso tão reluzente quanto são as joias usadas pelo patrão, um dos apelidos do Silvio Santos. Por trás desse mundo feito de painéis, peões e roletas, há um exército de empregados liderado por Silvio Santos. Ele trabalha para manter viva a magia que transforma colegas de trabalhos em freguesas. Silvio foi um dos primeiros brasileiros a perceber que a classe C era um bom negócio. E para ela já vendeu de tudo, desde carnê de mercadorias, a sabonete, passando por plano de saúde, crediário, previdência privada, automóvel, perfumes e títulos de capitalização. Entre o artista e o empresário está o homem, carioca, casado, pai de 6 filhas e que se declara conservador, apesar de comandar uma rede de emissoras que por diversas vezes deixou de lado qualquer conservadorismo na hora de lutar por mais pontos de audiência. Essa, aliás, parece ser a sua faceta mais complexa. Para ele, ser dono do SBT não é o mesmo que ser dono de qualquer outra coisa, ainda que essa coisa tenha sido um banco, por exemplo. Silvio Santos considera que a televisão é o seu negócio. Foi o primeiro artista da tela a formar sua própria rede. A partir de um show dominical, fez brotar uma grade inteira de programação, revelando um estilo tão frenético quanto conectado com a massa. E essa conexão se dá sempre pelas formas mais inusitadas. Passando os sucessivos episódios de A Pantera Cor-de-Rosa até o capítulo da novela concorrente acabar, exibindo Jô Soares 11h30 só depois da meia-noite, ou adotando Chaves como solução infalível para atrair espectadores a qualquer hora do dia ou da noite. Em longo prazo, atos assim poderiam desgastar a imagem de qualquer um, mas com ele, apenas com ele, tudo isso produz o efeito contrário em uma parcela expressiva do público. Cada arroubo parece cobrir-se com uma capa de genialidade que, além de surpresa, desperta torcida. São muitos os que querem vê-lo vencer, como se ele os representasse, tanto pela origem simples quanto pela identificação que gera a cada brincadeira animada em seu auditório repleto de povo, principalmente de mulheres, né? Tudo isso asfaltou um caminho que quase o levou a Brasília, empurrado pela própria vaidade e pela esperança alimentada por milhões de que Silvio Santos poderia salvar o Brasil. Vou fazer um parênteses aqui, para quem não sabe, o Silvio Santos já foi candidato a presidente. Se for possível, vou até colocar um pedacinho do vídeo aí de umas campanhas políticas que ele fez, mas ele já foi candidato a presidente na época que o Collor também foi. Voltando, essa fase passou, mas até hoje há quem declare que votaria nele para presidente da República. Aliás, a relação do Silvio com o governo, qualquer governo, é muito particular. Nunca confronta nem contesta. Define-se como um office boy de luxo. Foi capaz de cantar que o Figueiredo é coisa nossa, referindo-se ao ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, e exibir as comemorações pelo aniversário do também ex-presidente Fernando Collor em seu programa.
Por outro lado, por mais contraditório que seja, permitiu que sua rede de televisão fizesse história no jornalismo com programas combativos e opinativos. Da imprensa, Silvio Santos mantém distância. Chegou a sentir-se perseguido pela crítica e recusa praticamente todas as solicitações de entrevistas feitas por repórteres. Hoje em dia, sua principal justificativa para tal conduta é a profecia que teria sido feita por uma cigana nos Estados Unidos, a de que se Silvio concedesse uma entrevista, morreria no dia seguinte. Seja como for, o fato é que ao longo das últimas décadas, Silvio Santos já se manifestou publicamente a respeito dos mais diversos temas, indo muito além da conversa descontraída que trava com os participantes dos seus programas. Dinheiro, sexo, política, vida após a morte, família, drogas, negócios e violência são alguns dos temas que Silvio já abordou até diante das câmeras do SBT. Essas falas agora organizadas nesse livro revelam como pensa esse homem que amadureceu diante dos olhos dos brasileiros e que de camelô transformou-se em um exemplo de sucesso para muitos. Silvio Santos, a trajetória do mito, reúne centenas de frases desse artista e empresário, ditas desde os anos 1950. Elas foram organizadas em 5 blocos temáticos: negócios, artista, dono de televisão, política e vida pessoal. Cada bloco tem subdivisões a fim de auxiliar a leitura e a consulta. Ao final, foi concluída uma breve linha do tempo que relaciona os principais acontecimentos da vida de Silvio Santos. É importante ressaltar que não se trata de um compilado de bordões. As falas não estão necessariamente dispostas em ordem cronológica de publicação, pois Silvio, em diversos momentos, refere-se a acontecimentos passados, como a sua infância no Rio de Janeiro ou o seu começo no rádio paulistano, por exemplo. A sequência foi construída de modo a revelar ao leitor como o pensamento do dono do SBT se desenvolveu ao longo dos anos. Esse desenvolvimento, por vezes, expõe contradições, o que torna a leitura desta obra ainda mais reveladora, mesmo para aqueles que já conhecem os principais lances da trajetória do Silvio Santos. Por fim, cumpre acentuar que todas as citações foram trabalhadas com a maior fidelidade possível aos registros originais. Contudo, revisões pontuais comuns à prática jornalísticas foram feitas em períodos extraídos de longos discursos de improviso, feito no calor da emoção e que por isso mesmo não se mostram integralmente claros ou gramaticalmente corretos quanto transcritos. O organizador dedicou seu máximo empenho a fim de preservar as palavras ditas originalmente e, sobretudo, o sentido com o qual elas foram empregadas. Vamos lá. Negócios. Desde muito jovem, o carioca Senhor Abravanel, nascido em 12 de dezembro de 1930, demonstrava uma rara disposição para o trabalho. Filho de imigrantes, o grego Alberto e a turca Rebeca, não queria depender dos pais para comprar aquilo que desejasse, como as balas premiadas Fruna ou as entradas para as matinês de quinta-feira no Cine OK, no centro do Rio de Janeiro, que exibia a série O Vale dos Desaparecidos, estrelada por Bill Elliott. Ainda na escola Celestino da Silva, onde cursou o primário, aproveitava o horário do recreio para vender doces aos colegas. E quis mais. Depois de muito andar pelas ruas do centro do Rio à procura de trabalho e de se decepcionar com os baixos salários oferecidos pelas lojas e repartições públicas, presenciou uma cena que o faria escolher sua primeira profissão. Gritando, um homem chamava a atenção de quem passava pela Avenida Rio Branco. Ele vendia carteiras plásticas para guardar título de eleitor.
O ano era 1945. Após o fim do Estado Novo, o Brasil voltava a ser uma democracia, ou seja, havia demanda para as tais carteiras. Cenor ficou tão impressionado com a facilidade com que as vendas aconteciam que não resistiu e começou a seguir o tal homem. Logo descobriu que ele comprava grandes quantidades em uma loja na rua Buenos Aires, reduzindo assim o valor pago por unidade. Interessado no esquema, resolveu testar. Com a moeda de 2.000 réis, comprou a primeira carteira. Foi para a calçada, falou para quem passava e logo fez a venda. Rapidamente voltou para a loja e comprou mais 2 carteiras, também vendidas facilmente. Quanto mais dinheiro ganhava, mais o seu entusiasmo aumentava. Foi então que decidiu, seria camelô. Não demorou muito para o Cenor aperfeiçoar o exercício do seu trabalho. Além de carteiras, passou a vender outros artigos como bijuterias, bonecas dançantes, canetas e até remédios para calos. Seu contato com os pedestres também mudou. Trocou a gritaria pela conversa descontraída, emoldurada por um grande sorriso. Atraía multidões em torno de si com piadas e pequenos números de mágica, tirando moedas da orelha de quem quer que fosse, por exemplo. Além disso, destacava-se também por sua história. Ao contrário de outros camelôs, ele era estudante e fazia questão de contar que trabalhava para pagar suas despesas e assim ajudar sua família. Isso comovia as pessoas que pediam aos guardas que não repreendessem o garoto. Já era safado. Tudo isso funcionou até certo dia, quando a vida do Cenor mudou para sempre. Renato Meira Lima, então diretor de fiscalização da prefeitura, quis levá-lo para a delegacia. Ele vinha prendendo camelôs pelo crime de vadiagem. Ao conversar com o jovem, percebeu que ele não era um vendedor comum. Impressionado com a sua capacidade de comunicação, resolveu ajudá-lo. Deu-lhe um cartão e pediu que o Cenor procurasse um amigo na Rádio Guanabara, hoje Bandeirantes. Chegando à emissora, viu que acontecia um teste para locutor e que centenas já haviam se inscrito. Entre eles estava Chico Anísio. Cenor se inscreveu também e foi o primeiro colocado. Caramba, passou o Chico Anísio. Apesar de gostar da ideia de ingressar no mundo artístico, pôs tudo na ponta do lápis e não lhe agradou ver o desfalque que essa nova atividade causava ao seu bolso. No rádio atuava até 5 horas por dia e ganhava 1 conto e 300 por mês. Já na rua trabalhava menos 45 minutos durante o horário de almoço dos guardas e ganhava 960 mil réis por dia. Ou seja, em menos de 1 hora como camelô ganhava quase o que recebia por um mês inteiro de trabalho como locutor. Assim tomou uma decisão que lhe parecia óbvia: voltar para a rua. A adolescência de Cenor dividiu-se entre a vida de camelô, os estudos e os auditórios das rádios, que frequentava apenas no papel de ouvinte. Seu desejo de ganhar dinheiro, um misto de vontade e necessidade, falava mais alto nessa fase. Após deixar o serviço militar obrigatório, trocou as calçadas pelos escritórios, obras e repartições públicas, nos quais vendia bijuteria, cortes de tecido e sapatos sob medida. Isso ainda acontece em algumas repartições públicas no Rio, onde pessoas passam de carrinho pelos corredores e entram vendendo de tudo, principalmente sanduíches e doces. Cenor acabou retornando ao rádio, quando passou a adotar o nome de artístico de Silvio Santos. Mas, em paralelo, sempre manteve outras atividades. Percebendo a monotonia que reinava nas viagens de barca entre o Rio e Niterói, fazer um parênteses aqui, pessoal, nessa época não existia a ponte Rio-Niterói, então a travessia era feita de barco. Resolveu montar um sistema de alto-falantes que funcionava de segunda a sexta. Foi por conta dessa iniciativa que Silvio, pela primeira vez na vida, recebeu uma crítica da imprensa. Ela foi publicada na edição de 12 de junho de 1952, no Diário de Notícias. Imagine-se que alguém obteve da direção da companhia
a Cantareira e Viação Fluminense, que explorava os serviços das barcas, a autorização para instalar numa das famosas tartarugas um alto-falante através do qual faz as suas propagandas enxertadas de samba e outros berreiros populares. Com protestos ou sem protesto dos passageiros, a Cantareira, por simples questão de bom senso, deve compreender a necessidade de proceder da mesma forma. Viajar em suas barcas, apenas viajar, já representa um teste de paciência, de resignação. Não é preciso ir mais longe em suas experiências psicológicas, mesmo porque elas podem terminar em quebra-quebra. Silvio não hesitou e escreveu uma resposta publicada 5 dias depois. Ele, usando seu nome verdadeiro, assinou como responsável pela Rede Guanabara de Propaganda, nome com o qual batizou seu negócio de alto-falantes. Após se declarar leitor do Diário de Notícias, fazer inúmeros elogios ao jornal e lembrar que nunca recebera nenhuma reclamação, nem por parte da Cantareira, nem por parte dos usuários, lançou um desafio. Finalmente, se ainda pairar dúvida quanto à utilidade do serviço que realizo, convido-o para o teste final. Vossa Senhoria viajará comigo durante a transmissão dos nossos programas e num dos horários mais concorridos. Realizaremos então um inquérito com os passageiros. Se 90% das opiniões não forem favoráveis a mim, retirarei em 24 horas os alto-falantes. Alegando motivos irremovíveis, o crítico declinou do convite. Zarpou fora porque sabia que ia perder. E Silvio seguiu adiante. A cada dia tomava mais gosto pelo trabalho de corretor de anúncios, mais rentável para ele que o de camelô. Resolveu ligar o sistema de alto-falantes também aos fins de semana, quando as barcas se dirigiam para a ilha de Paquetá. O público dançava ao som das músicas e sentia sede. Silvio teve então outra ideia. Fechou um acordo com a Antártica e montou um pequeno bar de madeira a bordo, onde vendia refrigerantes e cervejas. Mesclaram-se então as suas facetas de comerciante e animador. Quem comprasse alguma bebida recebia uma cartela para participar do bingo realizado durante a viagem. E aquele que marcasse todo o cartão primeiro ganhava uma jarra. O resultado dessa brincadeira, Silvio se transformou no maior cliente da Antártica no Rio de Janeiro. Esse negócio que parecia tão promissor logo sofreria um golpe. Com problema no eixo, a barca onde estava o bar foi parar no estaleiro. O tempo previsto para o concerto era de no mínimo 3 meses. Tempo demais a esperar e Silvio precisava pensar em uma alternativa, pois tinha contraído uma dívida para trocar o bar por um com melhores materiais, agora com aço inoxidável. Foi quando o diretor da Antártica lhe fez um convite para conhecer São Paulo e ele aceitou. A princípio seriam poucos dias de viagem. Contudo, estimulado pela vaga de locutor que conseguira na Rádio Nacional, atual Globo, Silvio decidiu ficar, mas ele ainda tinha uma dívida a honrar em sua terra natal. Então, na tentativa de conseguir mais dinheiro, levou seu bar para São Paulo e o instalou em sociedade com o cunhado de Hélio Camargo, ao lado da emissora onde trabalhava. Durante certo tempo, conciliou o microfone com o balcão. Mais tarde, conseguiu vender o bar batizado de Nosso Cantinho por 240 mil cruzeiros. Contudo, os ganhos não eram suficientes para pagar as dívidas que contraíra e teve de abrir mais 2 frentes de trabalho. Voltou a corretar anúncios, lançando uma revista de passatempos chamada Brincadeiras para Você e começou a fazer shows em circos. O esforço excessivo gerou reflexos em sua saúde. Silvio perdeu peso e empalideceu. Ainda assim foi ao socorro do seu amigo na Rádio Nacional, Manuel de Nóbrega, que estava em apuros. Em sociedade com Walter Schetter, por diversas vezes referido como Manuel da Nóbrega havia lançado uma espécie de poupança popular em que o cliente pagava 12 mensalidades e em troca recebia uma cesta de brinquedos.
Era o Baú da Felicidade. Manuel havia se comprometido com a propaganda, que fez com muito sucesso. O problema estourou justo no momento da entrega das mercadorias. Descobriu-se que todo o dinheiro da empresa havia se perdido. Desesperado, Nóbrega pediu que Silvio fosse até a loja do Baú na rua Líbero do Badaró, ficasse lá por cerca de 2 semanas, dissesse aos mensalistas que eles logo receberiam aquilo a que tinha direito e avisasse aos novos interessados que a empresa seria fechada. Inicialmente, Silvio relutou, mas acabou atendendo ao pedido daquele que considerava um pai. Quando chegou, o cenário que encontrou era de destruição. Um espaço minúsculo ocupado pelo alemão, uma secretária, algumas caixas de madeira e 2 gavetas postas no chão contendo fichas de fregueses. Na entrada, clientes se aglomeravam em busca de informações. Na tentativa de acalmá-los, Silvio precisou subir em um caixote e fazer um verdadeiro comício. Mas, mesmo com tantos problemas, ele percebeu que muitos continuavam indo à loja para pagar a mensalidade, apesar de não receber nada em troca. Intrigado, ligou para o amigo. Ele disse assim: Nóbrega, mas o negócio é assim, dão o dinheiro e não recebem nada em troca, só o carimbo? É, só o carimbo, respondeu Manuel. Bom, então posso ser seu sócio? Esse diálogo inusitado marcou a entrada oficial de Silvio Santos no Baú da Felicidade. Ele ficou com a parte que era do alemão e passou a cuidar da administração e a investir tudo o que podia, reunindo aquilo que ganhava no rádio, no circo e nas revistas. Enquanto isso, Nóbrega continuou responsável pela comunicação. Silvio apostou que o baú seria um bom negócio, caso fosse bem administrado. Por esse motivo, promoveu diversas mudanças e os resultados logo apareceram. Assustado, Manuel decidiu sair da sociedade e entregar sua parte a Silvio, que fez questão de pagá-lo. Finalmente, em 1961, Cenoura Bravanel tornou-se acionista majoritário da empresa, que em 28 de junho de 1963 transformou em BF Utilidades Domésticas e Brinquedos. Uma das novidades que Silvio implantou foi um calendário de sorteios premiando os clientes que estivessem rigorosamente em dia com as suas mensalidades. Assim, combatia a taxa de inadimplência. Isso demandou melhorias na estrutura administrativa do negócio e ampliação dos investimentos em propaganda. Por isso, em 1962, foi constituída a Publicidade Silvio Santos. A agência priorizava a comunicação do baú, além da produção e comercialização dos seus programas na televisão. O tempo em que sorteava bonecas, estrela e jogos de jantar Nadir Figueiredo tinha ficado para trás. Agora eram entregues casas. Havia, porém, um sério desafio a ser superado. A legislação exigia que essas casas já estivessem construídas antes de serem sorteadas. Mas qual construtora conseguiria atender a demanda do baú, que entregava no mínimo um imóvel por mês? Não houve outro jeito. A solução foi montar a construtora e comercial BF Limitada. E para manter os operários sempre trabalhando, novos empreendimentos para clientes externos também começaram a ser lançados. A partir de então, Silvio começou a abrir e comprar uma série de empresas, formando aquilo que a partir dos anos 70 passou a ser chamado de Grupo Silvio Santos. Fazia questão de reinvestir todo o lucro no próprio conglomerado. Aplicava ao máximo o conceito de verticalização, integrando ao grupo todas as empresas cuja atividade fosse vital para a operação do baú, desde a produção e compra dos prêmios até a comunicação. Um negócio levou ao outro. Com medo de que o governo proibisse os carnês, encarados por muitos como um jogo disfarçado, passou a vender nas lojas do baú mercadorias também pelo crediário, o que originou uma nova rede, a Tamacavi. Eu lembro dessa loja, a loja Tamacavi. Aliás, a escolha desse nome foi curiosa.
Estimulado pelos incentivos fiscais que o governo da época oferecia, Silvio adquiriu algumas fazendas e uma delas, em Mato Grosso, chamava Tamacavi. Quando decidiu lançar sua nova cadeia de crediário, recebeu uma pesquisa de nomes e o da fazenda apareceu entre as opções. Ao bater os olhos nele, Silvio não pensou duas vezes e o escolheu. Após ser alertado por seus assessores de que seria um nome difícil de memorizar, rebateu: se será difícil de ser lembrado, será duplamente difícil de esquecer. A partir da venda de eletrodomésticos pelo crediário, surgiu a Baú Financeira, que logo passou a trabalhar também com automóveis. E por que não ter uma concessionária? Assim ficaria mais fácil comprar os carros que Silvio sorteava aos domingos na TV e consertar as combis que transportavam os revendedores do baú. Então, em 1971, o Grupo Silvio Santos incorporou a Vila Maria Veículos, a Vimave. Os carros fizeram crescer muito a demanda do grupo por seguros. Para atendê-la, surgiu ainda em 1971 a Baú Seguradora. Outro negócio adquirido após a instalação da financeira foi a Dinâmica Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, que vendia letras de câmbio. A entrada no mercado financeiro obrigou Silvio a profissionalizar a gestão de seus negócios. Não que ele fosse se afastar totalmente do comando, mas teria de contar com um grupo de executivos experientes e uma melhor estrutura de controle. Assim, em 1972, constituiu a Silvio Santos Participações, holding que passou a controlar as demais empresas de Cenoura Bravanel. Foi nessa época que ele começou a consolidar a forma como administra a maioria de seus negócios, exceto a TV. Eu apenas vejo, ele dizendo, eu apenas vejo os números, chamo os vice-presidentes, chamo o doutor Luiz Sandoval, que é o presidente do grupo, o Mário Albino Vieira, que é o intelectual, que é o homem-chave do grupo, que conhece tudo, que fez o grupo, e todos nós resolvemos os problemas do grupo em 2 ou 3 horas. Silvio vê esses números pelo Relatório Geral do Acionista, o RGA, um documento que recebe mensalmente da empresa holding com os principais dados de cada uma de suas empresas. Mais tarde, esse distanciamento acabaria lhe custando caro. Novas frentes de atuação continuaram sendo abertas. Em 1974, Silvio entrou no setor de previdência privada com a Aspen, depois rebatizada de Asprev, e finalmente a Aposentec, voltada para as classes C, D e E. Já para as classes A e B, lançou a Previnac. Todos esses planos eram comercializados pela Dinâmica, a corretora de previdência privada. Em 1975, abriu a Baú Corretora S.A. para operações de câmbio e adquiriu a liderança capitalização. 4 anos depois, constituiu a OMED, organização médica responsável pelo CLAN, o primeiro plano de saúde combinado com a capitalização do Brasil. Assim, Silvio realizava seu antigo desejo de oferecer médicos e hospitais a preços acessíveis para as camadas populares. O sucesso de vendas foi imediato, mas acabou provocando uma forte dor na consciência. Certo dia, ao chegar em casa, encontrou na calçada um casal aos prantos. O pai disse: "Seu Silvio, o meu filho morreu." "Mas de que ele morreu?" "Eu tinha o clã e ele morreu." Aí o Silvio Santos: "O senhor sabe, eu não tenho culpa, eu não sou médico." Mas o homem continuou: "Não, eu sei, mas o meu filho morreu." Depois desse diálogo, Silvio descobriu que alguns vendedores do plano diziam que, por ser dele, o clã garantia a vida de seus clientes. Isso o fez desistir da empresa, que terminou vendida para a Blue Life. Todos os empreendimentos eram impulsionados pela divulgação que Silvio Santos fazia em seus programas de rádio e televisão. Essa alavanca tornou-se ainda mais poderosa depois de incorporar diversas emissoras país afora, o que deu origem ao Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT.
Porém, a formação dessa rede e a construção de uma programação competitiva consumiram muitos recursos. Os altos gastos, combinados com a crise econômica aprofundada pelo Plano Collor e a forte retração do investimento publicitário, fizeram o Silvio quase falir em 1990. Sobre esse assunto, ele expressou sua visão em entrevista publicada pelo jornal O Estado de São Paulo em 18 de outubro de 1987. Se amanhã o Saad, da Bandeirantes, ou o Marinho, da Globo, vai à falência, é normal, é um jogo, ir à falência faz parte do negócio. Mas eu não, se eu for à falência, passo a ser ladrão. Vou ter 4 milhões de pessoas me apontando como ladrão, vou ter de mudar de país se quiser viver. Minha responsabilidade como empresário é muito maior que a responsabilidade de qualquer outro. São 15 mil pessoas que trabalham usando o meu nome, vendendo o meu nome. Eu assumo essa responsabilidade. A fim de se fortalecer financeiramente, Silvio se viu obrigado a fazer algo que sempre rejeitou: vender empresas. Nessa época, desfez-se das fazendas, da sua parte da Record, que passou para a mão de Edir Macedo, da Tamocavi, incorporada pelas Casas Bahia, e da TV Corcovado, comprada por José Carlos Martinez. Ao mesmo tempo, abriu a Cisan Empreendimentos Imobiliários para fazer dinheiro com os mais de 110 imóveis que o grupo detinha. Além dessas ações, ocorreram demissões, empréstimos e adiantamento de verba de publicidade. E finalmente, em abril de 1991, o SBT conseguiu pagar a sua última dívida bancária. Ainda em 1991, Silvio Santos lançou aquela que seria a tábua de salvação definitiva da sua rede de TV, o título de capitalização Telecena. A divulgação ostensiva com direito a resultados divulgados de hora em hora e os sorteios realizados pelo próprio Silvio Santos fizeram desse produto um fenômeno que já ultrapassou a marca de 2,5 bilhões de títulos vendidos em todo o país. Os lucros obtidos com a Telecena fizeram o SBT crescer, o que culminou com a inauguração em 19 de agosto de 1996 do Centro de Televisão da Anhanguera, um dos maiores, mais modernos e mais bem planejados complexos de produção audiovisual do planeta. Enquanto isso, outro negócio parecia ir muito bem. Em 1990, Silvio havia transformado a Baú Financeiro no Banco Pan-Americano, com forte atuação no segmento de microcrédito. 2 décadas depois, tinha a Caixa Econômica Federal como uma das suas acionistas e ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O banco se transformou no maior negócio de Silvio Santos. Tanta prosperidade ajudou inclusive a financiar o processo de diversificação do grupo. Em 2006, retomando um projeto iniciado 30 anos antes sob a marca Chanson, Silvio abriu a SS Cosméticos. Foram lançados produtos com as marcas Hidrogênio, Disney e Jequiti, sendo que esta última entrou na briga com gigantes como a Natura e a Avon. Sobre a Chanson, há uma curiosidade. Ao desistir da empresa em 1979, Silvio pôs à venda 60 mil frascos vazios de perfume. O comprador foi Miguel Klinsner, que tinha uma pequena farmácia de manipulação no Paraná. Sem dinheiro para pagar pelo material, ele decidiu lançar com urgência um perfume que ainda não estava pronto. Assim nasceu a Aqua Fresca, do Boticário, uma das fragrâncias mais vendidas do mundo até hoje, e a embalagem adquirida de Silvio se tornou ícone da marca. Ainda em 2006, Silvio inaugurou o Sofitel Guarujá Jequitimar, operado pela rede Accor. Esse hotel 5 estrelas consumiu 150 milhões de investimentos. Em 2007, após meio século, Silvio tirou do mercado o carnê de mercadorias do Baú da Felicidade e converteu a rede de lojas em uma operação de varejo convencional, revivendo os tempos da Tamocavi. Tudo parecia ir muito bem até que em setembro de 2010 o Banco Pan-Americano recebeu uma carta do Banco Central.
Ela se referia a uma operação comumente feita por instituições de pequeno e médio portes, que vendem suas carteiras de financiamento para bancos maiores a fim de receber à vista o valor que levariam vários meses para conseguir dos seus clientes. No final, os dois bancos, o que vendeu e o que comprou a carteira, dividem entre si o spread bancário, ou seja, a margem de lucro. A carta relatava que o Banco Central, durante uma de suas fiscalizações, detectou a diferença entre os valores reportados pelos bancos cedente e adquirente. Em outras palavras, o Pan-Americano vendia sua carteira, mas dava baixa em apenas parte dela, inflando seu patrimônio líquido. E como um banco só pode financiar até 12 vezes o tamanho desse patrimônio, ao inflá-lo, o Pan-Americano concedia empréstimos em valores superiores ao que poderia. Tal fraude, de acordo com a primeira avaliação do Banco Central, abriu um rombo de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Ainda em setembro, no dia 22, Silvio foi a Brasília ter uma reunião com o então presidente Lula. Havia 16 anos que o apresentador não entrava no Palácio do Planalto. Na última vez ainda era Itamar Franco quem estava lá. O encontro foi marcado às pressas, ocupando um horário antes reservado para Henrique Meirelles, então presidente do Banco Central. Aos jornalistas, Silvio disse que foi pedir ao presidente que participasse do Teleton, discursando na abertura do programa e doando 12 mil reais, ou seja, 1.000 para cada ano da campanha da ACD. Somente algumas semanas depois dessa reunião é que a crise do Pan-Americano se tornaria pública. A solução encontrada para a crise foi obter um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito, FGC, entidade civil sem fins lucrativos criada pelos bancos, no valor de 2 bilhões e 500 milhões, o suficiente para equilibrar as contas do Pan-Americano. Em contrapartida, Silvio deu como garantia todas as suas 44 empresas, incluindo o seu tão amado SBT. Tal atitude foi bem recebida pelo mercado, que não era acostumado a ver esse tipo de comprometimento. De acordo com Gabriel Jorge Ferreira, então presidente do Conselho de Administração do FGC, disse o seguinte: essa operação teve uma característica diferente do que é usual, porque o empresário se dispõe a fazer um sacrifício pessoal de entregar todo o seu patrimônio para sair de um problema e evitar um problema para o mercado. No fundo, ele procurou sanear a instituição sacrificando o seu patrimônio, dando-o em garantia com o intuito de preservar depositantes, preservar investidores, preservar a estabilidade do mercado. Silvio teria 10 anos para pagar o empréstimo. Próximo de completar 80 anos de idade, aceitou encarar esse que seria o maior desafio da sua vida empresarial. O fardo, porém, ficou pesado demais. Foi encontrada uma nova inconsistência contábil. O buraco passou a ser de 4,3 bilhões e Silvio não tinha mais patrimônio para cobri-lo. Diante disso, ele desistiu de manter sua participação no Pan-Americano, vendido em 31 de janeiro de 2011 para o PTG Pactual. Após a experiência negativa com o Pan-Americano, Silvio de Santos decidiu retomar as rédeas dos negócios. Muitos executivos que o acompanhavam havia anos foram demitidos ou pediram demissão. Ele reduziu drasticamente o número de negócios, fechou o Teatro e Imprensa, inaugurado em 88, e voltou toda a sua atenção para o SBT, que recuperou competitividade. Para a liderança e capitalização, responsável pela telecena, e para a Jequiti, que tem chamado a atenção do mercado com seu crescimento. Ao analisar o perfil do empreendedor Cenoura Bravanel, percebe-se uma ousadia acima da média. Mesmo comprometendo sua vida pessoal, ele demonstra não ter medo de assumir novos desafios ou de investir naquilo em que acredita, sem se importar com a opinião dos outros. O saldo positivo de sua carreira, que acumula mais vitórias que derrotas, justifica a grande autoconfiança que lastreia suas decisões. Entre as consequências disso,
está o forte personalismo que marca o seu estilo de gestão, ainda que declare confiar em seus assessores. Tudo isso ganha contornos mais fortes quando se pensa que o empresário Cenoura Bravanel e o artista Silvio Santos são a mesma pessoa, ou seja, as vicissitudes do homem de televisão se misturam com as do homem de negócios. O grupo Silvio Santos tornou-se um caso único, pois suas atividades não surgiram apenas de oportunidades levantadas no mercado, mas também de espaços abertos pela capacidade de comunicação do seu acionista majoritário com o público, especialmente aquele de menor renda. Essa forma de empreender, tão baseada em atributos pessoais, é por isso mesmo difícil de ser replicada por outros, mas serve como ensinamento para aqueles que procuram compreender ou mesmo ser um self-made man. Beleza, pessoal? Por hoje eu vou ler só essa parte aqui. Vou deixar para ler o próximo capítulo aí no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. O vídeo já tem 46 minutos já. Então, numa próxima oportunidade, continuarei lendo para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, na próxima vez eu continuo. Valeu, obrigado!